backsliding, que é um retrocesso nas instituições democráticas, na intimidação da sociedade civil, da imprensa, oposição, etc. Hoje, em 2022, apenas 20% da população global vive em democracia. Vou referir também 2 estudos muito interessantes que o Afrobarometer, com quem o David Bowie trabalha, que referiu num estudo de 30 países africanos que 7 em cada 10 pessoas quer viver em democracia em África. A Afrobarometer também fez um estudo na África Austral, em 2014-2015, onde identificou alguns problemas com a oposição. Agora, eu vou falar, o Nuno pediu que eu falasse sobre a oposição, neste caso a Frente Patriótica Unida, e eu achei que seria interessante começar a pensar nos próximos 5 anos. Ou seja, vamos ver a oposição como uma falha estratégica ou vamos ver uma oposição que poderá pensar num combate político de atrito. Porque estamos a falar, de facto, num cenário de forças políticas muito assimétricas. Neste estudo da Afrobarometer, vimos que havia uma falta de confiança total na oposição. Por causa de fações, por causa de divisões internas, e a população, nestes 5 países da África Austral, África do Sul, Angola não foi considerado, desculpe, Zimbábue, Zâmbia, Moçambique, Botsuana, viam que o papel da oposição era de monitorizar e criticar o governo. Essa foi uma das primeiras conclusões deles. A segunda conclusão, para mim, que é interessante, é que a percepção da oposição como não sendo uma alternativa viável para governar o país. E é muito interessante porque no Botsuana temos desde 1966 o mesmo partido no poder. E o lema, o slogan eleitoral deste partido no Botsuana é o seguinte, ver se eu consigo traduzir bem, ainda não há alternativa. Quer dizer, é extraordinário e é dos partidos mais consolidados, aliás, o mais consolidado em África, desde 1966, que domina. Mas há uma exceção. A exceção bem, há algumas exceções. A exceção ao retrocesso democrático, mas também a exceção à consolidação do poder em partidos partido de Estado, exatamente, que foi a Zâmbia. Em agosto de 2021, vimos a oposição ganhar, o Hichilema ganhou com 56%. E houve vários fatores, aliás, na Zâmbia comparava-se um bocadinho à má governação económica, à crise económica e social muito agravada. Vimos uma população jovem com um alto índice de desemprego. Vimos o Edgar Lungu, que era o presidente na altura, a ficar mais autoritário, até a usar também as Forças Armadas. No dia das eleições na Zâmbia, houve um blackout do social media e pensaram, isto vai ser muito complicado. O que é que fez a diferença? O que fez a diferença, e isto depois há outros estudos muito interessantes, é que quando a oposição num país ganha mais do que acima de 5% de diferença com os votos do partido no poder, torna-se muito difícil de negar a vitória de uma oposição. No caso de Angola, das eleições em agosto, se nós formos com a contagem paralela da FPU, nem 2% havia. Mas também não foi com todas as atas síntese de 13.200 e tais assembleias de voto. Também o que fez a diferença, e isto também vimos em Angola, foi uma sociedade civil fortíssima, ativa, dinâmica, com uma voz muito poderosa. E também na Zâmbia vimos, como vimos em Angola, uma contagem paralela. Mas a contagem paralela em Angola foi feita por uma coligação de igrejas.
que trouxe muita credibilidade. Eles tinham observadores pelo país todo. E outra coisa que também a FPU fez, alargou a base de apoio. E isto fez a diferença. Mas o que é que Angola se distingue? Angola é um regime securitário. Nós vimos, noutros regimes securitários, onde a oposição ganhou, uma resposta securitária violentíssima. Vimos isto em 2005 na Etiópia, quando a oposição ganhou, houve um clampdown, complicadíssimo. Aliás, desmantelaram a sociedade civil por causa dessa reação do partido no poder. Vimos nas eleições no Zimbábue em 2008, onde também o Tsvangirai, Morgan Tsvangirai, estava a ganhar, aliás, ganhou. Anos mais tarde, o presidente Mbeki, da África do Sul, deixou um comentário que, de facto, eles tinham ganho a oposição e foram obrigados, por causa da violência que foi disputada pelas forças de segurança do Mugabe, a entrar num governo de transição nacional. Mas o regime securitário em Angola continua, quer dizer, eu argumento que veio de uma mentalidade de guerra, continuou com um projeto de construção de Estado em paz, nestes últimos 20 anos. E continua a haver, é uma mentalidade zero-sum, que foi que alguém referiu zero-sum, onde para uns ganharem, todos os outros têm que perder. O regime em Angola, o MPLA, vê e imagina ameaças existenciais, muitas vezes onde elas não existem. E responde a questões de uma forma securitária, quando poderia responder a questões que seriam facilmente resolvidas com questões sociais, económicas, políticas, com o diálogo, o tal diálogo que referiu que não há com a juventude. E o regime securitário usa um aparelho de segurança que intimida, que faz surveillance, que infiltra, muito vasto, para proteger um projeto político do MPLA. Desde os serviços de informação, à polícia, às FA, etc. Agora, há outra coisa também muito interessante, que quando regimes securitários organizam eleições, mobilizam o medo. Porquê? Porque tentam, sob a aparência e também por causa do medo, conseguem cometer a fraude sob a aparência de legitimamente proteger a paz e a estabilidade do país. Começam a equacionar, e isto já se faz em Angola desde sempre, a oposição com instabilidade. E porquê? Porque assim poderão legitimar respostas violentas para repor a paz, para salvaguardar a paz, para proteger a estabilidade do país, que foi tão difícil conseguir a paz em Angola. E é interessante porque o slogan eleitoral do MPLA em 2022 não podia ser mais securitário. O slogan era vote na continuidade por um futuro previsível e seguro. Seguro, mas então a insegurança é só a oposição entra para o poder, haverá guerra, e isto é muito interessante, o pensamento por trás disto. Mas também, pegando na ideia do medo, a psicologia do medo, e já aludiram aqui muito à ideia que não se falava muito em certas coisas, certos assuntos eram tabus politicamente, que gerações anteriores à juventude agora tinha medo de falar, de ter certos comportamentos, e isto é um processo que eu diria que tem duas vertentes. Um que é englobado por um provérbio russo que é muito interessante, que é o medo tem olhos grandes. Ou seja, vê-se o medo em todo o lado. E tem-se a tendência de aumentar o medo quando o vemos. As ameaças existenciais que o MPLA vê na sociedade levou à fabricação do golpe dos 15+2. Não havia esse golpe.
Vimos o golpe fabricado também de 77. Temos visto em várias situações reações violentíssimas, extremas, também outra do Monte Sumi, em 2015, que poderiam ter tido respostas políticas e sociais. Mas também depois temos outro elemento do medo, que é na psicologia do medo há um fenómeno que se chama como é que se chama? Condicionamento pavloviano, que trata é um processo de aprendizagem, onde as pessoas aprendem a ter medo sobre um fenómeno ou outro. E eu diria, por exemplo, que a falha, em meu ver, da FPU de não ir às ruas manifestar-se foi resultado, em parte, do condicionamento pavloviano dos massacres de Luanda de 92, que têm sido referidos ao longo de vários anos e em várias alturas refere-se a estas instabilidades pós-eleitorais. Nós começámos a ver em Angola, com declarações do General Furtado, com o próprio Presidente João Lourenço, desde 2001, a retórica da insegurança, da instabilidade, até usaram a palavra terror para descrever o que eram protestos e até situações onde a oposição estava a dizer: nós estamos a ver que estas eleições vão ser fraudulentas. E a resposta era: a oposição está a instigar problemas e terror nesta população. Vimos, eu vou passar para um ano mais tarde, as eleições acontecem, com um MPLA dividido, com um governo com medo de perder o poder, com um governo que não se queria reformar para perder o poder. E a fazer tudo para o manter. E vemos, logo acho que foi 27 de agosto, as eleições foram a 23, certo? 24 de agosto. Vimos em 27 de agosto uns destacamentos da PIR por Luanda. Depois começámos a ver, eventualmente, uma militarização que nem nunca se viu um aparato militar, nem durante os anos de guerra, assim em Luanda. Vemos, quando o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas, o general Disciplina, eleva a prontidão combativa elevada das FA, põe num período de 5 de setembro a 20 de setembro. Esse período cobria exatamente o período de contestação e o resultado da decisão do Tribunal Constitucional, e também o período de tomada de posse deste novo governo. Vimos um aparato absolutamente extraordinário, tanques T-55 nas ruas de Luanda, nas artérias mais estratégicas de Luanda. Vimos os carros russos Kamaz com artilharias BM-21, BM-27, BM-41, quer dizer, peças de artilharia que só vemos em teatros de guerra e que hoje estamos a ver na Ucrânia. Nada disto é para controle de multidões. É pura intimidação. Depois veio a ideia que não, isto é só para o desfile militar que vai ocorrer depois da tomada de posse do Presidente João Lourenço. Quer dizer, foi um desfile militar à Putin. Isto foi uma coisa inédita em Angola e foi também reafirmando que o Estado securitizado chegou. Porque tudo, até no próprio discurso da tomada de posse de João Lourenço, ele, sabendo que havia uma insatisfação alargada nas Forças Armadas, porque, consoante as atas, a síntese de certas assembleias de voto, a própria polícia e as FA votaram pela mudança. E ele começa a dizer que vamos aumentar os salários da polícia, os subsídios da polícia, os salários das FA, os subsídios das FA.
E, se não me engano, e isto poderá ser um número errado, mas eu acho que é o correto, hoje, o que é que isto quer dizer em termos monetários? Hoje, o salário de 270 mil efetivos, combinando as FA e a polícia, custa ao Estado angolano 1,7 bi, que são não sei quantas vezes mais do que as verbas para a educação ou as verbas para a saúde. E isto não contando o que se gasta com os serviços de informação e inteligência, não contando o que se gasta com o guarda presidencial, com a Guarda Civil, com as milícias do MPLA. E, de facto, vemos um Estado que está constantemente a entrar num aprofundamento de autoritarismo que conseguimos ver a olho nu. Eu vou agora lidar exatamente com a questão que me foi posta, que é um combate político de atrito implica uma mudança de estratégia da FPU. Há várias coisas que eles poderão fazer, aliás, o David Boio já mencionou algumas das estratégias que a Frente Patriótica Unida, e neste caso também, mais especificamente a UNITA, poderá ter. Não é uma lista exaustiva, mas vou só aqui falar sobre alguns dos pontos que eu acho importantíssimos. Acho que é fundamental reativar o governo sombra. Nós, nos anos 80, houve um governo sombra onde a guerra em Angola não era apenas uma guerra ideológica, era uma guerra de duas visões de Estado e duas visões de sociedade. Tínhamos dois Estados, o Estado da UNITA, nas áreas que eles chamavam as áreas livres, e tínhamos o Partido de Estado, o Partido Único do MPLA. Nós vimos nessa altura, e depois, muito especificamente depois de 91, uma UNITA com um pelouro para todos os ministérios que o MPLA tinha. O Ministério da Economia, dos Negócios Estrangeiros, do Interior, da Justiça, etc, etc. E isto porquê? Para combater exatamente a ideia que o Afrobarómetro referia, que as pessoas não veem a oposição como alternativa. Então, tornem-se, tragam a visibilidade, definam as políticas, não critiquem apenas, definam políticas. Aliás, e isto foi uma crítica que eu acabei por fazer, que não se percebia qual era o programa político da FPU. E muitas pessoas também não o sabiam, inclusive pessoas da UNITA que foram entrevistadas pela imprensa, para o que é que os distinguia em relação ao que é que iam fazer em relação a questões sociais e económicas, mas coisas com detalhe, não é só dizer vamos criar emprego, vamos combater a fome, vamos combater a pobreza. Isso é muito vago. O que é que isso quer dizer? Para questões políticas, para políticas específicas. E isto é muito importante. O Governo Sombra, quem será o próximo Ministro da Economia e o que é que irá fazer? Irá, por exemplo, pegar nas ideias que o Savimbi na altura tinha de criar, de desenvolver as províncias para que fossem autossuficientes, para cortar a imigração para as cidades, a criação de um banco agrícola. Quer dizer, o que é que estamos a falar? Não sabemos. E isso tem que ser definido agora. A segunda é apoiar a sociedade civil e organizações da sociedade, sindicatos, etc., associações de estudantes, que poderão ser um contrapoder. Nós estamos a ver agora, num espaço de... A UNITA disse que ia fazer, ou a FPU disse que ia fazer protestos diários, ou diários não, mas semanais, ou mensais, ou o que foi. Fez uma marcha, não fez mais nada. No vácuo que eles deixaram, entraram professores heróis, entraram enfermeiros. E não há conciliação nenhuma, articulação, não é conciliação, articulação nenhuma das ações destas pessoas que já estão fartos de ser da má governação. Não há articulação nenhuma com a oposição. Tem que haver.
Aliás, há uma autora muito importante, para mim, excepcional, que chama-se Elizabeth Wood, e ela estudou as transições na África do Sul e no El Salvador, transições de autoritarismo para a democracia. E o que é que ela vê? Ela vê que começou não como elite, mas começou nas bases. Porquê? Porque os sindicatos eram fortíssimos. Ela refere as massas que seriam the counter-elite insurgency, ou seja, uma elite, contra-elite de insurgentes, neste caso. E vimos que, de facto, são elementos que, ganhando força, vão conseguindo puxar para reformas fundamentais. E serão também contra medidas, neste caso, dos comitês de especialidade do MPLA, que tentam partidarizar todas as áreas e todos os setores da economia, da sociedade, dentro das estruturas partidárias. A oposição tem que fazer com que os sindicatos, os movimentos de estudantes sejam fortalecidos. O terceiro ponto é, de facto, tem que começar com os protestos. Não podem ficar com uma marcha pela liberdade e, de repente, agora retrair-se. Há um silêncio que não se entende. Onde é que está a liderança? A oposição não pode, de repente, só aparecer durante as eleições e, de repente, agora vamos falar no Parlamento. Isso é uma falha estratégica e é aí que vai falhar se continuar assim. Mas tem que também mobilizar, não é só as populações nas áreas urbanas, terão que mobilizar nas comunas. Comecem a mobilizar a população pelo país fora. E para isso vem outro elemento importante, que é os secretários provinciais da UNITA têm um papel importantíssimo aqui. Nós vimos, quando foi o Liberty Xhaka no Huambo, fez um trabalho excepcional. Vimos agora, com o Nelly Equiqui, também um trabalho excepcional em Luanda. Mas eles, quer dizer, nós temos se calhar o de Benguela, o de Luanda, que são muito bons, e o resto das províncias. Eles têm que fazer muito mais trabalho, e trabalho de base, trabalho dinâmico. E depois a última, neste caso, o último elemento que eu vou falar é apoiar a sociedade civil e a imprensa, os que já existem, e expor internacionalmente, constantemente, as violações de direitos humanos, criar apoio para os ativistas e para os jornalistas que estão a ser ameaçados pelo SIC ou outro elemento qualquer que é pseudo-Stasi. Quer dizer, tem que haver advogados, tem que haver apoio. E não é só deixar os ativistas terem a coragem que têm e na retaguarda a UNITA, no seu silêncio ou então nas suas comissões políticas, dizerem fantástica a sociedade civil. Não, eles têm que os apoiar. E têm que os apoiar exatamente de uma forma visível. Eu vou acabar. Estas eleições resultaram num aprofundamento grande do Estado securitário. Vamos ver, ou seja, os próximos 5 anos vão ser muito difíceis. E a FPU vai ter que pensar como combater a vários níveis o espaço que está a diminuir cada dia mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo a palavra a Domingos da Cruz, cuja comunicação tem o título Oposição Angolana, ferramenta essencial para o prolongamento do autoritarismo competitivo. Onde é que está o teclado? Gostaria de projetar ok.